Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar de saúde mental em tempos de isolamento social e pandemia do coronavírus. Eu recebo aqui na rede Alesp o Dr. Luiz Fernando Vieira, que é chefe do setor de saúde mental de um laboratório em São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo a esse Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço muito por essa oportunidade de falar de um tema tão importante, principalmente num momento como esse. Pois Espero que é, todos doutor, em estejam bem tempos de também. pandemia, isolamento social, estamos aí, muitos aí há mais de 100 dias já em isolamento. Se você pensar aí nos grupos de risco, então, você não tem uma perspectiva de sair dessa situação. Eu gostaria de saber e que o senhor fizesse uma análise aí do que afeta isso na saúde das pessoas. Não, uma oportunidade como essa é excelente para a gente falar de um ponto tão importante como a nossa saúde mental, e mais do que a saúde mental, nossa saúde emocional também. Claro que a gente precisa se preocupar com a nossa segurança física, com a segurança da nossa saúde orgânica, mas é muito importante que, além de passar por esse momento de maneira bem, mas também de pé, que a gente chegue no final desse desafio, desse momento de pandemia, estáveis e bem emocionalmente também. E é super relacionado. Um momento como esse, de grande estresse, de isolamento social, e aqui eu não estou falando do isolamento físico, mas do isolamento social, são grandes fatores estressores que podem contribuir para o agravamento de quem já tem algum problema de saúde mental, como principalmente depressão e ansiedade, ou até para o desenvolvimento de novas doenças, porque a gente sabe que para a gente desenvolver depressão, ansiedade, além da gente estar exposto a um meio propício para isso e ter alguns fatores predisponentes, existem alguns gatilhos. Esses gatilhos, eles ativam toda uma cascata inflamatória que corroboram para que a gente desencadeie a doença propriamente dita. E um dos maiores fatores, como eu disse, é o estresse, é o medo, é essa insegurança que a gente está vivendo agora e uma série de desdobramentos. A gente começa a dormir mal, a gente começa a ficar mais ansioso, a gente começa a não se alimentar também da forma adequada, a prática de exercício não é igual. Então, tudo isso corrobora para que, além de todas essas ondas causadas pela pandemia, a gente ouve bastante falar da primeira onda, da segunda e até a terceira onda, a gente se preocupa bastante com uma quarta onda, que é o impacto da doença na saúde mental da população. A gente sabe que o Pois é. Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, mais ansiosos e também com maior taxa de depressão. Então, é bastante pertinente essa conversa nossa para a gente se preocupar e alertar sobre esse ponto. Agora, doutor, dentro desse assunto que o senhor aborda, e é muito interessante porque eu acho que a gente vive, né, numa geração que por si só ela é ansiosa por resultados, é ansiosa no dia a dia. Na verdade, eu acho que a gente se acostumou muito a ter resultados rápidos em tudo, e nesse caso da pandemia funciona extremamente ao contrário, né? Nós temos que dar tempo ao tempo, esperar que venha uma solução através de uma vacina ou um medicamento teoricamente milagroso, e isso atrapalha muito o psicológico das pessoas, né? Exatamente. A gente vivia um mundo onde o tempo não existia, né? A gente não tinha tempo para nada, tudo era muito rápido. A gente enfrentava, quem mora nas grandes metrópoles, o trânsito, a quantidade de, a depender do emprego, de viagens, os desafios do trabalho em si. E agora a gente se vê num momento que, fora toda a preocupação que a gente tem diretamente relacionada à doença, mas também a preocupação com os desdobramentos, a questão econômica, a gente se pega num momento de isolamento e até de introspecção. A gente está passando mais tempo com a gente mesmo, tendo mais tempo para pensar, para a gente refletir e se conhecer. E isso tem dois lados. Sempre é muito bom esse tempo, mas só que agora a gente está de frente aos nossos anseios, aos nossos medos
e isso pode gerar ansiedade se não for bem coordenado, mas a gente tem que aproveitar esse momento para se conhecer bem, e eu gosto muito de uma frase que para mim resume bem o que a gente precisa fazer num momento como esse, para a gente se conhecer, se permitir ser humano e também se permitir. Claro que a gente precisa se cuidar da nossa alimentação, de uma forma respeitando as orientações de isolamento, de certa forma ter alguma prática de exercício físico, mas a gente também precisa se permitir, para a gente não se cobrar muito, para a gente saber que é o momento e que isso vai passar. Eu escuto bastante orientações falando para aproveitar o tempo, para fazer cursos, para aprender uma nova atividade, mas eu acho que mais importante do que isso é se conhecer, se permitir e ficar bem. Então, para aqueles que têm a oportunidade de fazer alguma coisa diferente e acham que isso vai fazer bem para si, ok, ótimo, vá em frente. Aqueles que acham que tem que aproveitar o momento para ficar mais com os filhos, para aproveitar o momento e passar mais tempo com eles, com um momento saudável, realmente presente, também vai em frente. Então, aqui para mim o importante é se conhecer bem, se permitir para que a gente consiga manejar toda essa ansiedade, esse medo que o momento gere e a gente consiga manter nosso equilíbrio emocional. Agora, doutor, é um fator que é importante que a gente explique para o nosso telespectador de forma didática. Muitas pessoas, antes dessa pandemia, já sofriam aí de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, talvez depressão, até porque é uma doença que assola boa parte da nossa população. E pessoas que nunca apresentaram esse sintoma, o senhor acha que está tendo uma crescente de gente que nunca apresentou sintoma e apresenta nesse momento aí que de repente ela é obrigada a fazer um isolamento, o pânico pode chegar num momento desse, como funciona isso? Ótima pergunta. Sobre o primeiro ponto, a sua afirmação realmente é verdadeira. A gente tem observado na prática que aquelas pessoas que já tinham algum transtorno, já estavam em tratamento de depressão, ansiedade, vários outros transtornos, como o transtorno do pânico, aquelas pessoas que já estavam minimamente estabilizadas e controladas desses sintomas, a gente percebe na prática que elas tendem a ter um difícil controle num momento como esse, por conta desses fatores externos. A gente observa realmente isso na prática. E agora, sobre aquelas pessoas que não tinham nenhuma doença diagnosticada, ou mesmo que realmente não tinha nenhum sintoma prévio, elas também estão sob o mesmo risco. Claro que não é o mesmo risco que uma pessoa que já tinha tido no passado depressão, ansiedade, ou que estava bem em tratamento, mas existe. Sim, porque esse meio de estresse, de ansiedade, de talvez dormir mal, às vezes a gente perde um pouquinho a rotina, e aqui eu quero fazer um parênteses bastante importante, que é a importância da gente estabelecer a nossa rotina, mesmo estando em casa. É importante, o nosso cérebro, ele é programado para que a gente saiba quais os próximos passos para adiante. Por isso que, quando a gente não estabelece uma rotina, horário de acordar, horário de se alimentar, até para quem está trabalhando de casa, ter um horário certo para trabalhar e não misturar com a vida doméstica, por mais que esteja no mesmo ambiente. Se a gente não cria esse cotidiano, se a gente não cria essa rotina, isso gera mais ansiedade, porque, como eu disse, o nosso cérebro ele tem a necessidade de ser programado. Isso é até instintivo. Lá no nosso desenvolvimento, lá nos primórdios, a ansiedade serviu para que a gente sempre se precavesse dos nossos desafios próximos, para que a gente nunca fosse pego de surpresa. Então, o nosso cérebro tem essa necessidade de programação. Então, para quem não consegue fazer isso, exercitar isso e está exposto a todos esses problemas do dia a dia, temos sim, mesmo quem não tem o diagnóstico, não tem o sintoma, um risco elevado de desenvolver um transtorno de ansiedade, de desenvolver depressão. Agora, doutor, ainda dentro dessa linha, e os idosos? Os idosos, eles estão mais susceptíveis a desenvolver a depressão. Por que isso acontece, doutor? Bom, existem uma série de fatores, e uma delas são as doenças orgânicas.
o nosso corpo funciona como um todo. A gente separa em sistema nervoso central, em sistema cardiovascular e outros sistemas para a gente melhor compreender e direcionar o tratamento. Mas só que a gente é um ser humano e funciona como um todo. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que algumas doenças metabólicas, principalmente as cardiometabólicas, então paciente que tem hipertensão, paciente que tem dislipidemia, que é o colesterol alto, aterosclerose, que é aquelas plaquinhas nas artérias que causam infarto, que causa AVC, a gente sabe que essas pessoas elas estão em um processo inflamatório de longo prazo. Há um bom tempo já está passando por um processo inflamatório. E esse mesmo processo inflamatório é a base fisiopatológica, ou seja, é um fator que pode ser desencadeante para algumas doenças, alguns transtornos mentais. Então, por isso que o idoso, como tem uma prevalência maior de hipertensão, uma prevalência maior de diabetes, ele tem essa chance maior de ter esses transtornos, fora que a idade em si já é mais um fator de risco para depressão e para ansiedade. A gente sabe que a prevalência na população geral adulta de depressão é de 5,8% no Brasil. No idoso, isso chega a quase 11%. Então, a idade isoladamente já é um fator de risco, por isso que eles têm essa chance maior, esse risco maior de serem acometidos. Doutor, é muito interessante. Existem pesquisas recentes e que desmitificam algumas coisas em relação à depressão? Bom, foi feita uma pesquisa no final do ano passado para a gente entender um pouquinho qual o entendimento da população em relação à doença e para a gente pesquisar também a relação do estigma, porque esse é um grande problema que a gente enfrenta não só no Brasil, mas no mundo como um todo, mas isso chega a ser mais preocupante no Brasil. Por quê? A pessoa, quando ela começa a perceber que começa a ter sintomas depressivos ou sintomas ansiosos, ela não tem coragem, falta coragem dela se abrir, seja para um familiar, seja para um amigo, seja para o chefe na empresa, para a medicina do trabalho na empresa, de se abrir, porque existe um tabu muito grande em relação à depressão. Se a gente vai no site de pesquisa e digita depressão a gente vai ver a série de fatores que vão aparecer, de sugestões de pesquisa que irá aparecer, como depressão é falta de religiosidade, depressão é falta de trabalho. Então, o estigma, o tabu é muito grande, isso atrapalha, atrasa o diagnóstico. E quanto mais a gente demora para diagnosticar esse paciente, mais difícil vai ser o controle dos sintomas e mais demorada vai ser o retorno desse paciente para suas atividades diárias, para sua interação social como ele tinha antes. Então, essa pesquisa mostrou isso para a gente, que um estigma continua sendo um problema, e interessante que essa pesquisa demonstrou que nessa população idosa, o estigma, o tabu foi maior do que na população jovem. Então, está aí um desafio, por isso que eu considero um momento como esse tão importante, para que a gente conscientize a população que isso é uma doença, assim como hipertensão, diabetes, infarto, derrame, que é o AVC, são doenças, depressão também é uma doença que precisa de acompanhamento com médico, com o pessoal da psicoterapia, porque tem tratamento e tem como a pessoa ter retorno às suas atividades. Agora, muito importante esse ponto que o senhor abordou, né? E eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo nisso, é no mito que a pessoa cria na cabeça, depressão é falta de trabalho, é falta de fazer uma atividade, e existe, sem dúvida nenhuma, esse preconceito. Como a gente tirar esse mito da sociedade? Bom, eu acho que o primeiro ponto é esse que eu estava comentando, que a gente precisa que a população entenda que isso é uma doença. Para mim é primordial esse entendimento. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa sente dor no peito, ela logo se preocupa e logo corre para o hospital. E faz muito bem, porque ela sabe que
aquilo ali pode ser um infarto, e que é uma doença grave e que, se ela não procurar atendimento médico, ela vai ter consequências muito sérias. A população precisa ter esse mesmo entendimento, tratar como doença esses sintomas de depressão, esses sintomas de ansiedade. A depressão não é uma das principais causas de mortalidade, porque no Brasil e no mundo, mas ela é uma das principais causas de perda de funcionalidade. Porque, assim, além da gente viver, a gente quer viver bem, viver com qualidade de vida. E a depressão é uma das principais doenças que gera esse impacto e essa perda de funcionalidade da pessoa. Além disso, a gente tem pesquisas mostrando que uma pessoa que tem diabetes e também tem depressão, o controle do diabetes é muito mais difícil. Uma pessoa que tem hipertensão e também tem depressão, o controle da pressão arterial dessa pessoa é extremamente mais difícil também se a gente compara com quem não tem a depressão. Então, além dela já causar toda essa perda de funcionalidade, essa perda de qualidade de vida do cidadão, ela também atrapalha todas aquelas doenças crônicas que são as principais causas de mortalidade no mundo. Então, a gente tem que tratar e ver a gravidade desses números, desse impacto que o transtorno mental causa na população, para que a população perceba essa seriedade e crie um senso de urgência e se sinta livre também de conversar, seja com os familiares, seja de procurar por ajuda profissional, para que ela entenda como depressão, que não tenha medo de ser julgada pela população, pelos amigos, no trabalho, e vá procurar ajuda. Então, acho que esse é o principal ponto onde para a gente conseguir tirar um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa doença e acabar com esse tabu. Agora, o senhor acha que a população ela acaba fazendo uma analogia, por exemplo, de depressão ao suicídio? Olha, a gente sabe que 98% dos suicídios, das pessoas que cometeram suicídio, tinham algum tipo de transtorno mental. Não só a depressão, não só a ansiedade, mas vários outros. Da depressão, cerca de 40%, desses 98% que tinham transtorno mental, cerca de 40% eram pessoas depressivas, com transtorno depressivo. Então, não é a única causa, mas é uma causa bastante preocupante. A gente tem sim que saber que pode chegar a esse ponto, e quanto mais a gente falar, é até engraçado, porque aí também existe um outro tabu, né? A gente acha, a população, o leigo, acha que se falar sobre o tema, seja com um filho que está com depressão, seja com um companheiro ou companheira, acho que se falar isso vai incitar algum pensamento, alguma ideação suicida. O que a gente sabe, e os estudos comprovam isso também, é que quanto mais aberto o diálogo for, melhor é e mais chance a gente tem de ajudar essa pessoa. Porque se a depressão não tratada, ela sim pode chegar a um transtorno depressivo grave, porque tem o transtorno leve, moderado e grave, pode chegar a uma fase grave e a pessoa passar, sim, a ter ideação suicida. Então, esse é um ponto bastante importante de ser discutido e a gente tem que falar claramente, abertamente sobre isso, para tentar ajudar e reconhecer esses sintomas, esses sinais, para a gente conseguir ajudar as pessoas próximas. Agora o senhor tocou num ponto aí, né, que é o diálogo, né? Como a gente pode perceber que uma pessoa próxima está entrando numa depressão, está precisando de ajuda, e aí eu vou um pouquinho mais fundo. Como convencê-la ao tratamento? Bom, primeiro sobre como perceber. É importante a gente esclarecer isso, porque quem nunca aqui teve um dia que se sentiu triste, teve um dia que não quis sair de casa, não teve um dia onde não sentiu o mesmo prazer em fazer as atividades que gosta, não teve vontade de ligar para os amigos, de bater um papo com os amigos, ou não estava com paciência para brincar com os filhos. Isso são situações inerentes à nossa condição humana. Então, todos aqui já passaram por isso e a gente vai passar por isso, faz parte da vida. Mas são os mesmos
sintomas da depressão. Então, como que a gente vai diferenciar? Existe um limite bastante tênue, que é quando a pessoa começa a perder a sua funcionalidade. E esses sintomas, eles começam a ficar arrastados, eles começam a perdurar por mais tempo do que o normal. Então, é aquela pessoa que começou a ficar triste, começou a perder interesse pelas coisas que gostava de fazer, começou a perder as noções de autocuidado. Então, aquela pessoa que era vaidosa e deixou de cuidar da aparência, que deixou de sair, que não interage, que não está bem em casa com o companheiro, com a companheira, e isso começa a perdurar por um tempo, a ponto dela perder a funcionalidade. Então, a habilidade que a gente tem de interação social, seja com os amigos, na família ou no trabalho, isso também é perdido. Então, a partir desse momento, a gente já considera isso uma patologia, a gente já considera isso uma doença. E é o que a gente tem que prestar atenção. Então, aquela pessoa, quando a gente percebe que aquela pessoa próxima da gente, ela tinha um hábito, ela tinha um modo de interagir, de lidar com as situações, com os problemas, e a gente percebe que de maneira arrastada ela começa a gradualmente a mudar isso e cada vez ficar mais retraída, cada vez perder mais essa interação e a funcionalidade que ela tinha. E quando eu falo de funcionalidade, não estou falando só no trabalho, eu estou falando da capacidade que a gente tem de se relacionar, isso é o mais importante, tá? Da gente perceber e identificar que alguma coisa não está certa. Aí você falou sobre como convencer essa pessoa que ela precisa de tratamento, e até antes de convencer, uma dificuldade grande, a depender da pessoa, é de como chegar nessa pessoa também e falar sobre isso, porque também é uma barreira difícil da gente atravessar. Para mim, aqui o principal é a pessoa sentir segurança com a gente. Então, se a pessoa não sentir que vai ser julgada, que ela sentir que pode se abrir e conversar com a gente, que a gente entende que aquilo ali não é normal, que aquilo ali não é da cabeça da pessoa, como a gente ouve falar, eu acho que é o principal meio dela se abrir, de sentir segurança e conversar abertamente. E a partir do vínculo que a gente cria sobre o assunto, a partir do momento que a pessoa se abre com a gente, é fácil da gente orientar, falar que existe tratamento, que tem como procurar por orientação. Hoje em dia, a gente vê, por exemplo, inclusive terapia online. Então, o recurso tecnológico vem para nos ajudar, e então talvez essa pode ser uma abertura para a pessoa começar a procurar tratamento, e dali ela na jornada dela de paciente, ela achar qual o melhor caminho para ela procurar tratamento. Então, esse é o caminho. Não tem como, sem segurança, sem diálogo, eu não vejo como a gente ajudar alguém. Se a gente tiver isso com um amigo, ou mesmo em casa, eu não vejo como ajudar sem isso. Agora, doutor, outro fator, né, que se fala muito, qual que é a ligação da depressão e ansiedade, por exemplo, com o desenvolvimento futuro de doenças cardíacas? Bom, primeiro eu vou te falar da relação de ansiedade e depressão, tá? Porque a ansiedade também pode ser só um sintoma, pode ser só eu posso estar ansioso hoje porque amanhã eu tenho um marco importante no trabalho ou em casa e eu posso estar me sentindo ansioso. Isso é normal, todos passam por isso. Mas eu posso ter um transtorno de ansiedade, que é a doença. O que é o transtorno de ansiedade? Por alguns motivos, como o estresse prolongado, a, falta de qualidade de sono. Então, além de dormir, a gente tem que dormir bem, a gente tem que acordar com a sensação de que descansou. Alimentação, a falta do sedentarismo, o alcoolismo, todos esses são fatores que predisponentes para a gente desenvolver um transtorno de ansiedade. Quais são os primeiros sintomas do transtorno de ansiedade? São aquelas pessoas que, por exemplo, começam a sentir que o coração está disparado, aí vai para o pronto-socorro, e depois de todo o exame clínico, a gente percebe que clinicamente ela está bem, depois, a partir de uma investigação adicional médica, a gente começa a perceber que ela pode, na verdade, ter um transtorno de ansiedade. Às vezes a pessoa começa
ir toda semana para o socorro pensando que está infartando, e na verdade aquilo ali era só o transtorno de ansiedade. Então, é mais tênue ainda para a pessoa perceber que tem um transtorno de ansiedade do que com a depressão em si. E um fato do transtorno de ansiedade é que, se a pessoa não trata o transtorno de ansiedade, esse é um grande fator de risco para ela também desenvolver depressão. Quase 60% das pessoas que hoje têm transtorno depressivo, elas começaram com transtorno de ansiedade que não foi tratado. Então, aí, além do transtorno depressivo, ela também tem o de ansiedade. Por isso que existe a doença chamada transtorno de depressão associado à ansiedade. Existe essa entidade também. Aí você falou qual a relação disso com as outras doenças orgânicas, por exemplo, as doenças cardiológicas. A gente precisa, para entender isso, lembrar daquela cascata inflamatória que eu disse. Uma pessoa que hoje tem um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, ela tem uma inflamação acontecendo lá no cérebro, desregulando todos aqueles receptores, todos aqueles mecanismos que regulam o nosso humor e o bom funcionamento nosso. Quando isso desregula, gera esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório ativa toda uma cascata, e como o nosso corpo é um só, como eu disse lá no começo, isso ativa uma cascata inflamatória que atravessa a barreira hematoencefálica, ou seja, atravessa aqui a parte do cérebro, da cabeça, e vai para o organismo como um todo, e essa cascata inflamatória, ela pode ser fator de risco para dislipidemia, pode ser fator de risco para hipertensão, pode ser fator de risco para doença aterosclerótica, e daí a pessoa desenvolver problemas cardíacos e estar sob um risco de ter doenças graves cardiológicas maior do que uma população normal. E o contrário é verdadeiro. A pessoa que começou com a doença cardiológica e não foi tratada, e ao longo dos anos, ao longo do tempo, aquilo ali era um meio de cultura, um ambiente propício para que essa cascata inflamatória desenvolva e ela também desenvolva transtornos mentais. Eu acho que o grande resumo dessa ligação que tem é a gente pensar que a gente é um só, né? A gente tem que ver o paciente como um todo. Não adianta eu ver o paciente só que tem o problema cardiológico ou aquele paciente só com um transtorno mental. Tem que enxergar o paciente como um todo e tratar ele como um todo para que a gente interrompa essa cascata e tire ele de todo o risco. Dr. Luiz Fernando Vieira, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Fiquem todos bem. Este foi o Dr. Luiz Fernando Vieira, especialista em saúde mental. Falamos hoje neste programa aí de isolamento social e a saúde mental. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!